Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na TV Educativa. Hoje nós vamos conversar sobre hipertensão arterial, os mecanismos e, consequentemente, as repercussões. Eu recebo hoje aqui no nosso estúdio o Dr. Gerson Gataz Orro de Campos, diretor científico da Associação Médica de Mato Grosso do Sul, doutorando pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele é pesquisador do Laboratório de Fisiopatologia Respiratória do Hospital Universitário. Ele é mestre pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Seccional Mato Grosso do Sul no biênio 2018-2019. Especialista em cardiologia, medicina nuclear e patologia clínica. Cardiologista clínico do CEM, o Centro de Especialidades Médicas. Ele é preceptor de prática cardiológica para os acadêmicos do 5º ano da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Ele é plantonista fixo de clínica da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, Dr. Valfrido Arruda, chamado também conhecido por Coronel Antonino. Dr. Gerson, é uma satisfação tê-lo aqui, depois de tanto tempo e uma tentativa da gente fazer, inclusive, essa entrevista. E para nós é motivo de orgulho recebê-lo e poder explorar o seu conhecimento e experiência nessas áreas todas que o senhor já demonstrou aqui. Bom dia, muito obrigado pelo convite, doutor Ovando. Para nós é sempre um prazer estar falando sobre alguns temas importantes. E a hipertensão arterial é, sem dúvida nenhuma, uma das mais relevantes em termos de doenças cardiovasculares e que acomete a população. Perfeito. Para começar aqui o nosso programa, nós fazemos entrevistas. Né? E nós temos uma pergunta aqui da professora Maria Leda Pinto. Né? Maria Leda Pinto tem 70 anos e ela faz aí uns questionamentos, principalmente em relação a remédios. Né? Então vamos ouvir a pergunta da professora Leda. Doutor Luiz Ovando, eu sou a Maria Leda e tomo já medicamento para pressão arterial e gostaria de saber do senhor se é verdadeira a informação de que as pessoas que começam a tomar o medicamento não podem parar mais. Essa é uma grande questão, porque a gente tem aquela concepção de que doença é um certo tempo só, né? Só que pressão alta é um problema crônico. A gente diz sempre que pressão alta, se a gente precisar tomar remédio, vai tomar remédio aí praticamente pelo resto da vida. Mas o que é importante, né, é que as pessoas, tratando adequadamente, elas podem vir a parar de tomar remédio com a pressão controlada. Não pode parar se a pressão estiver descontrolada. O que o senhor acha desse questionamento aí, doutor Gerson? É um questionamento que é muito importante, né, doutor Juan? Uhum. Mas a gente sabe que quem trata de hipertensão arterial normalmente precisa utilizar os medicamentos por longo período, exceto se a pessoa seguir as orientações certinho, mudar completamente o seu estilo de vida, né? E a hipertensão arterial estiver ligado a essas mudanças, com certeza, se ela perder peso, reduzir sal, passar a fazer atividade física e ter alimentação saudável, modificando os níveis de pressão e ela entrando nos valores normais, uma boa parte da população pode deixar de usar o medicamento, mas isso é conduta de médico cardiologista. É o médico que precisa falar, ó, agora a gente pode observar você sem medicamento, desde que ela tenha os seus níveis dentro dos parâmetros normais. A grande questão das pessoas, quando você diz assim, o senhor precisa tomar remédio, falam, mas doutor, eu sou contra remédio. Você pode ser contra, mas tem que tomar. E se você não tomar o remédio,
a pressão alta, na verdade, a pressão é um conceito assim um tanto quanto abstrato, né? Primeiro que o indivíduo não vê. Segundo que muitos não sentem absolutamente nada. Exatamente. Mas os seus vasos, as suas artérias sentem, e aí vai lesando. Isso aí, eu gosto sempre de fazer uma comparação. Uma estrada ela é construída para suportar, por exemplo, um asfalto, né? Ele é construído para suportar, Gerson, uma quantidade de tonelagem. Aí vem aqueles ambiciosos e querem ganhar muito dinheiro e dobram o peso em cima do caminhão. E vai passando naquela estrada. Aquela estrada não está preparada para aguentar aquele peso. E aí começa a fazer buraco. Só que o buraco dificulta o trânsito. E dentro da artéria é exatamente isso. Se você, como disse o Dr. Gerson, começa a engordar, ficar tenso, quer ganhar muito dinheiro, ansioso, não faz exercício, aquela coisa toda, começa a subir a sua pressão e você não sente, só que vai fazendo buraco também na artéria. Mas o organismo tem reparo. E aí vai entupindo, quer dizer, faz o buraco e daí entope, né? E a Maria Leda, ela está preocupada exatamente com o fato de ter que usar. Mas a gente, quando envelhece também, a gente fica hipertenso, não tem jeito, viu, Gerson? Tem que estar sempre atento, pelo menos cada 6 meses tem que estar vendo sua pressão aí, porque senão a coisa complica. Eu acho que a Maria Leda, ela quer saber verdadeiramente se ela vai ter que continuar tomando o remédio, e muitos devem estar entendendo e vendo esse nosso programa. Quer dizer, eu vou ter que tomar um remédio a vida inteira, como já disse o senhor. O que esses remédios, na verdade, eles levam, são necessários para que a gente tenha benefício? Por que a gente toma remédio da pressão alta? Então, normalmente, esses medicamentos para hipertensão arterial, eles são usados para evitar o que nós chamamos de lesões naqueles órgãos-alvos, né? Que eles já vão acontecendo à medida que a pressão ela vai subindo. Então, normalmente, a pessoa precisa manter o uso do medicamento para evitar que futuramente ela tenha um acidente vascular cerebral, um infarto ou insuficiência renal, dilatação de aorta. Então, é muito importante a pessoa estar ciente disso e não abandonar esse tratamento, mesmo que ela esteja sentindo bem e achando que a pressão está normal. Está normal, vou parar o remédio. Não pode parar. Não pode parar. Veja o que o Dr. Gerson está dizendo, que é fundamental você controlar a pressão. Porque a nossa pressão é 12/8, né? O normal, que as pessoas dizem, ou seja, 120/80 milímetros de mercúrio. A gente simplifica para 12/8. Esse é o ideal. Para quê? Para que o sangue circule, leve os nutrientes e principalmente o oxigênio às células. Quando sobe a pressão, a célula, ou seja, a parede vai estragando. E estragando vai acontecer aquilo que o Dr. Gerson falou. Vai virar uma escarificação, um buraco, vai vir cicatrização e daqui a pouco você pode ter um derrame, você pode ter um infarto, o seu rim vai piorando a função e daqui a pouco você tem que ir para a máquina, né? E de diálise ou as pernas, e não raro tem outros elementos. O Dr. Gerson falou sobre a questão dos órgãos alvo, ou seja, os órgãos nobres, né? O órgão nobre é aquele que é fundamental na nossa existência. O cérebro, coração, rim, sem esses você não vive, não tem jeito. E aí, no caso... Mas a gente vê muito isso, doutor Gerson. O pessoal diz assim, minha pressão está boa, vou parar de tomar um remédio. E tem muitos médicos que não insistem nisso. O que a gente tem que fazer nesses casos? Esclarecer o pessoal? É melhor do que você ficar bravo, você se conscientizar daqueles danos que a pessoa pode ter se não usar e que ela precisa continuar mantendo as mudanças de hábitos de vida, ela precisa ter alimentação saudável, pouco sal, né? E junto com isso, utilizar o medicamento. Eventualmente, nós descobrimos a causa dessa hipertensão. Às vezes, é uma causa hormonal, ou às vezes está ligado até a abusos de sódio na alimentação. Sódio, o senhor diz, sal de cozinha. Sal de cozinha, exatamente. O sal industrializado.
Porque às vezes você não está vendo, mas o produto que você come tem sal. E bastante quantidade. Eventualmente o paciente fala, mas doutor, eu não abuso em sal. Aí você pergunta, nada mesmo? Aí normalmente a mulher está junto e fala, mas doutor, ele come shoyu, molho sakura, que é fortíssimo em sal. Então ele come sal sim. Gosta daquele chipzinho que vem empacotado, né? Pois é. Ele gosta de refrigerante, o refrigerante tem bastante sal. Cerveja tem sal também. Eles não veiculam, mas tem. E todos os alimentos doces, eles contrabalançam com um pouco de sal. Então, não é que não possa nunca mais comer. É tudo dentro tudo de quantidades, né? A gente pode comer de tudo, desde que pequena porcentagem. A parte Doutor Gerson, saudável diz que tem três coisas brancas que escravizam e que viciam. Né? Um é a cocaína, que é abominável. Né? Eu, infelizmente, nunca usei a cocaína. O outro é o sal e o outro é o açúcar. Em relação ao sal, o pessoal fala assim, mas doutor, eu tenho que diminuir o sal? Claro que você tem que diminuir o sal. Por que isso? O sal, hoje a gente sabe que ele não tem nenhum ponto positivo em termos de ação no corpo. Ele só causa dano, porque o nosso corpo, quando o sal entra dentro do nosso corpo, ele desencadeia múltiplos mecanismos e que vão liberar substâncias para contrabalancear aquele excesso. E nisso aí, o rim, ele sofre, um envolvimento, porque quando tem sal, ele vai reter líquido e, além disso, libera outros mecanismos importantes e que liberam substâncias vasoconstritoras que comprimem os vasos. Isso acaba criando um círculo vicioso, né? Isso que culmina por aumentar os nossos níveis pressóricos. Então, o sal nunca faz bem para ninguém, mesmo que a pessoa seja a mais saudável possível. Pequenas quantidades não faz mal, mas sempre muito ponderado. Isso que o Dr. Gerson está colocando é muito importante. Ele disse assim, o sal é abominável, o sal é terrível. Né? Você não deve comer sal. Talvez alguém esteja perguntando, mas escuta, como é que é isso? Né? O ser humano, ele viveu na superfície terrestre durante milhões de anos, economizando sal, porque nós temos sal e precisamos do sal. Mas isso não quer dizer que você deva adicionar sal. O rim nosso, existe um sistema de regulação chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é para segurar o sal. Ele só sabe segurar o sal, ele não sabe perder o sal. Por isso, o Dr. Gerson está chamando a atenção. Nós precisamos do sal. Mas se você põe sal em excesso, o organismo não sabe o que fazer com ele, segura e aí aumenta a pressão porque retém líquido e ativa esses mecanismos, o Dr. Gerson chamou a atenção, de atividade adrenérgica nas terminações, ou seja, na placa, né, neural, fazendo com que haja liberação de vasoconstritores e aí aumenta a pressão. Por isso você tem que comer pouco sal. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Educativa e participe pelo WhatsApp 998321122. O nosso convidado de hoje é Dr. Gerson Gattaz. Dr. Gerson Gattaz é nosso amigo e nós o conhecemos há muitos anos. E quero aqui dizer, ele estava me confessando aqui que ele não é corumbaense. Eu o tinha como corumbaense. Mas ele falou, eu sou praticamente corumbaense, porque eu cresci lá em Corumbá. Então, você já bebeu a água do Rio Paraguai, é corumbaense. Gerson, muito obrigado. E dando continuidade ao nosso programa, nós temos aqui a participação da dona Nilaide Ovando. Dona Nilaide tem 80 anos, eu a conheço, é uma satisfação responder a pergunta da professora Nilaide. Vamos ver o que a professora tem.
Doutor Luiz Obando, meu nome é Nilaide Monteiro Obando, e eu gostaria de saber o seguinte, quais são os picos mais perigosos, se são os da hipertensão, se a pessoa é hipertensa ou se ela é hipotensa, isso é, se ela tem a pressão muito baixa, porque eu tenho pessoas na família que têm que têm a pressão baixíssima, no caso, chega 9/6. Essa é a minha pergunta, essa é a minha dúvida. Adelaide, a sua pergunta é fundamental, porque tem muita gente que fica muito angustiado com a questão da pressão baixa. Eu digo que a pressão baixa não tem grande problema, a não ser você perder o sentido e bater a cabeça. Fora isso, não tem nenhum outro risco, né? Agora, a pressão alta tem. O Dr. Gerson vai responder a sua questão. Se a pressão é muito baixa e essa pressão baixa cause sintomas na pessoa, tontura, escurecimento visual, perda de forças, é um problema também. Mas o mais frequente são picos pressóricos. E ambos causam danos. Depende de qual circunstância que você está. Por exemplo, se o indivíduo está dirigindo, se ele está num caminhão ou num ônibus dirigindo, e ele faz uma crise hipertensiva, ele pode sofrer um AVC ou um infarto, ele morre e mata um monte de gente que está junto com ele, né? Se a mesma coisa, se ele tem uma queda de pressão, que pode ser por um fenômeno desidratação, uma pessoa que está com diarreia, que está vomitando, pode ter desidratação e que a pressão cai muito, 8, 7, ela pode ter tontura, ela pode cair, né? Ela pode ter uma síncope, cair no chão, bater a cabeça em algum lugar, pode ser muito danoso. Agora, 9/6, 10/6, se a pessoa se sente bem, nós não consideramos muito prejudicial. Isso é muito comum em mulheres jovens, né, doutor Ovando? Agora, uma coisa é importante. A população não toma água adequadamente. E falta de água causa queda de pressão. E nesse mundo em que a gente vive, que há muito calor, há muito perda de líquido, e a gente sempre conversando com o paciente, a gente fala, nós temos 5 ou 6 modos de perda de água. Saliva, lágrima, respiração, transpiração, que é o suor, quando você fala, você perde água. Quando você urina, você perde água. Quando você evacua, você perde água. E água só entra pela boca. Só entra pela boca. Então, você tem que criar o hábito de tomar água, mesmo que não tenha sede. Porque a água faz falta para o corpo e participa de todos os mecanismos pressóricos e mecanismos adaptativos do corpo. Para não falar que a água é tão importante que ela dá vida à célula do corpo. Então, qualquer substância que nós temos no corpo depende da água. Então, ela precisa ser valorizada e estimulada, né? Isso é muito importante, esse alerta, doutor Gerson, porque, de uma maneira geral, né, principalmente pessoas de idade, a dona Nilaide tem 80 anos. Se olha para ela ali, parece 60, está jovem, né? E quero crer que ela está muito bem, porque está magrinha, deve estar ativa, fazendo aquilo que se faz necessário fazer, preservando a função cognitiva, o que é fundamental. E, de uma maneira geral, as pessoas não bebem água. Isso tem, as pessoas de idade, elas têm uma certa redução de sensibilidade à necessidade de água. Por isso, precisam se policiar, né? E também, fazendo exercício, elas pedem água, aumenta a concentração. E aí o sal. Não é que você tem que... eu estou com pressão baixa, vou comer sal. Errado, né? Não coma sal, porque você vai reduzir a sensibilidade das papilas gustativas e você vai começar a precisar cada vez mais de sal para dar aquela sensação do sal.
E isso é ruim, porque aumenta e é aquilo que a gente já comentou no bloco anterior. O rim não consegue se livrar do sal. Ele segura o sal e aí já não é benéfico. A sua pressão não vai aumentar, você vai inchar e daqui a pouco o aumento do sal vai fazer com que você possa vir a aumentar a pressão. Doutor Gerson, o que fazer com essas questões que as pessoas, de uma maneira geral, elas dizem assim: doutor, eu sinto que a minha pressão baixa. Todas as vezes que eu tomo o remédio da pressão, dá uma queda da pressão. E sinto batedeira no coração. O que esse indivíduo tem que fazer? Tem que parar o remédio? Tem que voltar no seu cardiologista? Tem que reduzir por si só e não voltar? O que é o ideal fazer nesses casos quando o uso do remédio dá um certo mal-estar e dá uma batedeirazinha? Então, é uma pergunta excepcional, doutor, porque é uma pergunta do dia a dia. Quando o paciente se sente mal, quando está usando o medicamento recomendado para o médico, ele precisa retornar imediatamente ao médico, explicar isso para ele, porque talvez ele está tendo uma sensibilidade muito maior naquela dose. Então, o médico ele pode fazer alguns ajustes, né? E que pode normalizar essa pressão, né? E uma coisa que é muito importante é que antes de passar determinado medicamento, nós, como meta principal, é feito uma orientação de mudança dos hábitos de vida. E isso ajuda com bastante força na redução dos níveis da pressão. Então, mudanças de hábito de vida. Não funcionou, a gente escolhe um determinado medicamento para aquelas características daquele paciente, né? Mas a primeira coisa que nós introduzimos é mudança de hábitos de vida. E o senhor está dizendo que o indivíduo chegou no consultório, fez uma avaliação, é hipertenso, não está muito alta, primeira coisa, vamos consertar uma série de erros. Isso. E isso traz benefícios extremos já no retorno que normalmente a gente pede conforme aquele nível de pressão. A gente perde 1, 2 ou 3 meses, o paciente volta e não raramente ele está com a pressão normal, porque você fez a correção daquele erro, que normalmente é sal, falta de comer alimentos de vegetais que são ricos em potássio, e o potássio é muito importante para o corpo, né? O sódio faz mal, o potássio faz bem, né? Então, dentro da alimentação saudável, né? E você insiste que o paciente tem que comer menos carboidrato, porque carboidrato, como o doutor Ovando disse na introdução, o açúcar, ele é danoso, é a substância mais danosa que nós temos, né? Então, nós precisamos dele na quantidade ideal, né? Exatamente, porque ele causa dano, né? Então, quando a gente aborda o paciente, antes de qualquer medicamento, nós precisamos corrigir o que não é medicamento e que tem o mesmo efeito, que é mudança de hábitos de vida. Alimentação saudável, pouco sal, pouca bebida alcoólica. A bebida alcoólica faz mal quando em excesso, né? Pouco açúcar. E para que essa pessoa tenha uma vida melhor, né? E quando ela muda o seu estilo de vida, ela perde peso, seguramente ela vai ser beneficiada com isso, a curto e a longo prazo. Muito bom, doutor Gerson. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa, eu quero agradecer a sua generosidade em nos prestigiar com a sua presença e principalmente experiência médica do dia a dia de consultório, de atendimento de urgência e no que diz respeito à pressão alta. Eu quero aqui pedir a você que nos segue e nos acompanha a seguir as nossas redes sociais. @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no próximo programa. Até lá.